E se tudo o que chamamos de sorte for apenas a interpretação que damos aos números e oportunidades? Muitos pensam que ter talento é sorte, mas não vem à mente de ninguém que a sorte pode ser uma questão de talento. Estamos a iniciar aqui mais um podcast do Igor, Sorte Não Existe. E hoje eu trago cá o meu convidado, o Zé Maurício. Olá, Zé. Olá. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nada melhor do que o próprio Zé para se apresentar aqui para a nossa audiência. Certo. Bom, o Zé Maurício é uma pessoa que nasceu em Campos dos Goytacazes, numa cidade do Rio de Janeiro, e se mudou para Vitória, Vitória, capital do Espírito Santo, para fazer faculdade, se formou em ciência da computação, e desde então trabalha na área de tecnologia como desenvolvedor de software. Mudei para Vitória, depois mudei para São Paulo, e hoje em dia, Lisboa. Morando em Lisboa, muito bem. Zé, antes de entrarmos propriamente aqui no tema, diga-me aqui um pouco quem é o Zé, exatamente? Perfeito. Eu acho que eu tenho que voltar à minha infância um pouquinho, só uma pincelada ali. O Zé Maurício foi uma criança que eu digo que é estranha para os padrões, para os padrões que nós temos. Por que estranha? Pois exato, porque era uma criança que não fazia questão de ir para a rua brincar. Certo. Era uma criança que olhava para o céu e tentava achar a constelação, que ficou maravilhado quando ficou sabendo que existiu dinossauros, lendo uma enciclopédia que o pai deu, e que desde aquela época questionava. Tudo, sempre que foi uma criança que questionava. Eu assistia desenho animado e ficava lendo. Sabe He-Man e She-Ra, que no finalzinho tinha aquela lição de moral? Sim, eu era desse que prestava atenção naquilo e ficava, olha, enfim, é isso. E refletindo. E seus coleguinhas, então, você sentia que não era... Não, foi por isso que eu falo, que o estranho, na verdade, é diferente, né? É difícil você encontrar pessoas, então foi mais ou menos uma vida em que eu tive mais do que estar junto do que estar comigo, digamos assim. Mas você tem boas memórias dessa época? Tenho. Eu tenho ótimas memórias sempre, família, né? Principalmente. A infância e a parte jovem também. Sim. Assim. A adolescência, nossa, sim. A minha adolescência foi, acho que, uma coisa muito o embrião do que eu sou hoje, porque quando eu era criança, né, lógico, nós somos influenciados. A adolescência foi quando começou entre aspas, rebeldia. Certo. A personalidade começou a crescer junto com o cabelo, entendeu? Certo. E sempre foi a sua opção ir para a área da lógica, né? Porque é tecnologia. Olha, desculpa. Não, à vontade. Não, assim, eu para ser sincero, eu queria fazer realmente alguma coisa na área científica, enfim, né? Sempre foi minha área. Então, não vou te esconder que foi uma coisa mais... o que está a bombar? Olha, isso aqui, então vamos lá. Certo. Acabou que deu certo, né? Porque me identificava de qualquer forma. Mas eu sendo sincero, como eu falei, como eu sou uma pessoa muito reflexiva e também bastante ligada à ciência, desde criança, então talvez seria um caminho diferente se eu tivesse pensado naquela época alguma coisa mais voltada à filosofia mesmo, entendeu? A questões mais existenciais, enfim. E o que você acha do nosso tema? Sorte não existe. Eu acho um excelente tema. Uma questão de você até mesmo reparar no comportamento, no seu comportamento, no comportamento humano, comportamento em geral das pessoas, porque a realidade de cada um diz o que é sorte e se ela existe ou não. Você acha que ela existe? Eu acho que ela existe, com muitas ressalvas com relação ao que eu acho que ela existe. Como eu falei, a gente tem que dar um passo atrás a princípio. O que é sorte? E se você parar para pensar, isso tem muito a ver com a sua vivência, com o seu passado. É uma impressão digital praticamente, que é na verdade a sua versão da realidade. Falam que cada um tem um universo dentro de si, e isso é muito verdade. Porque a sua impressão do universo nunca vai ser igual à impressão
de qualquer outra pessoa. Então você acredita que alguém possa ter a sorte, ou com mais ou menos sorte, do que outras pessoas? Uns têm mais sorte que outros. Não quero dizer... Até tem, né? Porque assim, sorte para mim é uma coisa aleatória. Ponto. Certo. A partir do momento que passa a não ser aleatório, não é sorte. É alguém que decidiu. E eu não sei se tem mais sorte, se teve menos sorte, se teve azar. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito na sorte, mas eu não conto com ela. Resumindo. Entendi. Você conta mais com a preparação. Acho que sim, né? Acho que todas as pessoas deveriam traçar a sua vida de acordo com o que você quer. Então, alguns eventos aleatórios vão acontecer para pior ou para melhor, e aí você vai ajustando o caminho. Só isso. É isso. Entendeu? E esses movimentos aleatórios que são a sorte ou o azar, dependendo da sua perspectiva de vida. Certo. Como é que foi essa mudança do Brasil para a decisão de vir morar em Portugal? Como é que foi isso? Foi uma coisa, assim, quando eu era criança, eu queria sair de Campos, dos Goitacazes, lá no Rio, desde sempre, mas a minha ideia sempre foi, eu preciso morar fora, porque eu queria ter a experiência de ter outras experiências. Né? Abrir mais os horizontes. É isso, né? Não ficar sempre na mesma questão. Tá? Eu sou de uma família tradicional, uma família conservadora, e eu não sou uma pessoa conservadora. Então, assim, eu quis parar essa limitação de sair dali e abrir mais o meu caminho, mais a minha consciência. Isso você tinha quantos anos quando você começou a pensar nisso? Eu tô falando sério, eu era muito criança. Já pensava em sair dali de Campos? Sim, Campos sempre foi uma... Assim, não que eu não goste de Campos, foi minha cidade onde eu cresci e tal, mas quando eu pensava em coisas em que podia me engrandecer, Campos não era uma lugar... Não estava dentro do... não estava ali, entendeu? E eu não pensava exatamente que eu vou para Vitória, vou para São Paulo, vou para Portugal. Eu pensava em, eu preciso ir para onde eu possa encontrar caminhos para... E como é que foi Portugal? Como é que entrou Portugal? Poxa, desculpa. Não. A entrada em Portugal se deu... porque eu quis sair do Brasil, infelizmente por uma experiência negativa, né, que foram alguns assaltos na vida que eu sofri. O último eu cheguei e falei, não, chega, tá bom. E aí eu ponderei com a minha esposa e falei, vamos sair, vamos tentar um lugar mais digno, talvez. Não que o Brasil não seja um lugar que você possa ter dignidade, mas a facilidade talvez não seja tanto. Então foi quando eu comecei a mandar currículos para empresas aqui e fui contratado por uma. E aí já vim para cá. Está gostando da experiência? Já vai ficar já um tempo, 8 anos. Vai fazer em agosto. Então, sim, estou gostando, principalmente pela parte da segurança. Eu acho que é o que mais faz sentido. A adaptação também foi tranquila? Foi tranquila porque, para mim, eu tenho uma questão de adaptabilidade que eu não gosto de estranheza, eu não gosto de estranhar as coisas, eu não gosto de julgar. Eu me coloco na questão ali, eu estou aqui agora, como que são as pessoas, como que elas se comportam, eu não posso deixar ou melhor, eu não posso me permitir ficar segurando o que tem dentro de mim e fazer só o que eu acho certo, sendo que as pessoas ali estão demonstrando que tem outros caminhos. Você se considera, então, uma pessoa analítica? Uma pessoa extremamente. Chato até. E acha, então, que a sorte tem a ver, talvez, com essa pré-análise das pessoas em que as tomadas de decisões são muito importantes? Você acha que isso influencia bastante? Eu acho que a tomada de decisão, ela tem bastante influência em tudo, não só na sorte. Eu acho que a sorte não tem a ver com a tomada de decisão. A tomada de decisão tem a ver com a circunstância. Entendeu? Certo. E que pode levar para caminhos diferentes. Sim. Então, e que podem ter resultados positivos ou negativos. Que alguns exatamente. Atribuem a sorte ou azar, né? Ou, enfim. E assim, a preparação para você receber um momento de sorte ou um momento de azar, eu acho que isso faz parte, inclusive, muita gente fala do estoicismo, e você também, se for no caso de alguma religião, o budismo tem muito disso, em que você se deixa
não se deixa levar pelo fluxo, mas você vê o que o fluxo te dá e o que você pode alterar nesse fluxo. Se você não pode alterar, você simplesmente aceita a porrada. Desculpa se eu posso falar essa palavra. Aceita da melhor forma possível. Você é adepto ao estoicismo? Eu sou completamente. Mas eu não sou adepto ao estoicismo no sentido positivista, que você tem que levantar, tem que ser aguerrido e tal. Eu sou no sentido de paz, de equilíbrio. Então, quando eu falo em a vida bater, e você aceitar, não é simplesmente aceitar, é ficar no máximo possível uma forma serena e continuar. Não desistir jamais. Exatamente. Você é religioso? Então se considera? Não sou. Nada. Acredita em Deus? Então em nada. Não. Eu sou, em teoria, ateu, mas na prática eu sou agnóstico. Porque eu não gosto de fechar portas. Então, até mesmo para o ateísmo, eu acho que há uma margem ali de dúvida. Entendeu? Então, como eu sou bastante cético, eu prefiro ficar nessa coisa, tipo, eu não tenho como provar, eu não vou falar que é certo ou errado, eu simplesmente aceito a dúvida. A dúvida, para mim, é a melhor coisa que existe no mundo. Certo. Se você não tiver dúvida, você não tem capacidade de evoluir. Sim. Você está ali com a certeza. Pronto, fechou a porta. Você abriu a porta, tipo, não sei quantas portas se abrem ao mesmo tempo para possibilidade, entendeu? Muito bem. Maravilhoso. Zé, quem é o Zé, então, quando não está a trabalhar, está no seu momento de lazer, está na sua fase mais tranquila, ou com a família? Pois. Como é que é o Zé, assim, nessa hora off? Eu sou casado, só estou aqui com a minha esposa, né? Minha família está toda no Brasil. O que eu faço bastante, com ela, inclusive, nós somos muito parecidos nos gostos, ainda bem. Então, nós gostamos muito de assistir séries, filmes. Né? Eu sou um cara do livro, lógico, leio bastante, mas porque antigamente, vamos dizer, quando eu era criança, como eu vivia numa família que não tinha assim tanta consciência e tal, então eu nunca fui um leitor desde criança. Eu passei a ser leitor na minha fase adulta mesmo, depois de 20 anos. Então, quando eu era criança, eu ficava fascinado por filmes e, né, o que eu podia assistir e fazia já criança análise em cima do tema do filme. Né? Muitas das vezes é filme divertido só para você se divertir e tal, mas também tem coisas muito profundas ali. Então, eu sou uma pessoa nas horas vagas que gosto muito de ficar no sofá assistindo séries. Tenho um perfil no Instagram e um perfil no TikTok onde eu posto reflexões, já que, né, é o que eu gosto de fazer. Sempre estou escrevendo, seja um artigo, texto, alguma coisa, um texto. Um texto mais filosófico, um texto, uma prosa poética às vezes, mas já escrevi muitos contos, sem ser, assim, lógico, os contos eu tentava colocar alguma moral da história ali, mas era mais ficção do que a filosofia ou reflexão. Tem muita história publicada no Brasil, não pelo meu nome, mas em vários livros coletâneas, né, de contos. Que bom. Eu já escrevi Tem que trazer para cá agora Portugal também para poder divulgar aqui. Não, também. Então, eu dei uma parada com relação a isso, porque eu estou muito nessa fase reflexiva, eu estou mais reflexivo do que antigamente. Então, eu estou mais nessa pegada de escrever frases, pensamentos, né? E gravar vídeos, eu adoro gravar vídeo. Então, dá um trabalhão, mas eu adoro. E enfim, ontem mesmo postei um meio polêmico. Ia ser um vídeo mais polêmico, mas eu desisti. Polêmico como? Pode falar aqui. Não quero puxar. É porque nós estamos no mês da conscientização da saúde mental do homem, masculina. E eu queria tratar sobre esse assunto e eu levei para um lado onde, digamos, eu queria colocar um ponto onde a sociedade assumisse as responsabilidades, né? E quando eu falo sociedade, não estou tirando ninguém, nem as mulheres. Então, de alguma forma, que as mulheres também pudessem ter uma visão de o que elas podem fazer além de reclamar dos homens. Não quero ser cancelado aqui, gente. Eu juro para vocês que foi um tema, mas assim, na última hora eu vi que poderia
Mas isso não pode ser da natureza feminina? Essa coisa da... Não sei se existe reclamação. Natureza. Eu não sei se existe natureza feminina ou masculina. Não é indiferente. Masculina, feminina. Eu acho que é muito construção social. É? Tanto é que eu falo que para o ser humano, sendo ser humano, não importa quem está no poder. Não importa se seja alguém com uma cor. Mas não acredita que, por exemplo, os hormônios, tanto masculino quanto feminino, podem influenciar na sua ação? Ou seja, o homem é mais aguerrido porque isso tem essa propensão, e a mulher não, a mulher é mais... Pode influenciar também, né? Mas uma coisa que é igual para todo ser humano, ego. Não importa, não adianta. Você sendo mulher, sendo homem, seja o que for. No final das contas, o ego humano sempre sobressai. Então, por enquanto, a pessoa está sendo oprimida. Mas quando ela passa a deixar de ser oprimida e continuar, e realmente tiver uma coisa de igual ali, entendeu? Só que aí ela vai ter liberdade. Será que essa pessoa vai querer ficar igual mesmo ou vai querer avançar um pouquinho e dominar esse aqui? Interessante. Não sei se você já leu a Revolução dos Bichos. Não li. A Revolução dos Bichos é o seguinte, é um livro onde os bichos têm consciência e começam a se revoltar contra os seres humanos e assumem a propriedade onde eles eram... a fazenda. E os porcos assumem a liderança dos animais. O problema é que os porcos começam a ter privilégios e conseguir mais privilégios. Então, da liderança. E aí, passando a fazer toda o controle, né? Dos outros animais, de forma aos animais pensarem que é racional eles terem menos e os porcos terem mais. Começam a aceitar, né? É um pouco isso. Na verdade, os porcos começam agora nós podemos... Sim, e os outros animais começam a aceitar essa situação. Porque... Bela metáfora. Bela metáfora. No final, a última frase é que alguém pergunta por que esses porcos têm mais privilégios e a última frase é porque... Mais ou menos isso. Porque existem porcos que são mais porcos do que os outros. Gostei. Boa essa frase, muito boa. Zé, olha, fantástico. Já me lembraram ali, a minha diretora, Joana, lembrou que eu tenho que falar do nosso patrocinador. Esse programa aqui, o podcast do Igor, é patrocinado pela Imosales Real Estate, que é uma imobiliária, onde poderá saber mais em www.imosales.pt. E temos aqui um presentinho para você também, Zé. Muito bom. Da imobiliária, espero que goste. É uma caneca, já vou avisando. Nunca é demais, ainda mais com uma pessoa desastrada como eu. Sempre preciso de uma sobressalente. Exato. O Zé ia perguntar sobre o mercado imobiliário. Se o Zé já tem alguma experiência, se está por dentro do que se passa hoje em Portugal do mercado imobiliário? Assim, bem por alto, né? Vou te ser sincero, não é uma questão que eu tenha a consciência, não procuro saber, mas, lógico, como consumidor, e eu tenho um apartamento, né, e tenho prestações a pagar, ver se assim, é difícil, é complicado, né? E principalmente principalmente quando você está fazendo a pesquisa, tem muita procura. Muita gente que passa na frente de você porque tem mais, né? Sim. Então, é isso. Mas é o máximo que eu posso dizer. Você acha que quem tem mais, como estava a dizer, tem mais privilégios e consegue ter uma vida mais resolvida? E acredita que, por exemplo, que uma pessoa que nasceu num país mais pobre ou que nasceu numa família muito pobre teve má sorte? Ou seja, e consegue mudar esse jogo? Totalmente. Mas assim, que as chances são menores, né? A gente não pode dizer que alguém que nasceu num lar privilegiado não tem mesmo pé de igualdade que uma pessoa que não. Ou que um país que é mais, né, tem mais problemas sociais. Sim. Mas, lógico, a gente tem exemplos de pessoas que se esforçam bastante e chegam a um certo nível. Você acredita em meritocracia? Não. Eu não acredito em meritocracia. Eu
Isso é uma coisa que eu preparei para falar. Tá à vontade. Não, assim, eu acredito que assim, as pessoas se esforçam e aí talvez por alguns elementos de sorte mesmo até chegam em algum lugar, principalmente esse pessoal que não tem tanta condição. Mas é que eu estava falando sobre o que é sorte, né? Porque, para começar, vamos lá. Se você imaginar um monge budista, ele olha para nós, ele nos olha com um profundo, acho que é uma profunda pena de nós. Que para ele tem que estar afastado das coisas mundanas, sem apego, e apenas pensando em como que vai ser a próxima reencarnação dele, ou mais que isso, ele nunca se reencarne, que ele chega a um estado em que ele é tão desapegado das coisas mundanas que ele não precisa voltar para aprender mais. Então ele olha para a gente cheio de vontade, de gana, de ambição, e ele fala assim, esse pessoal teve problemas, a gente tem problema. Teve muito azar em ter nascido nesse local ali onde o budismo, por exemplo, não tem tanta visão. Então, é isso que eu falo. Não dá para dizer que a sorte... eu falo que a sorte existe na minha concepção de sorte, mas o que é sorte muda muito de pessoas a pessoas. E aí eu quero só falar uma coisa sobre meritocracia. Sim. Você se gradua, faz pós-graduação, depois mestrado, doutorado, pós-doc. E são pessoas que fazem isso, e tem meu avô. Tinha, na verdade, que ele já faleceu. O meu avô, ele trabalhou no mesmo supermercado no interior de Campos, que já é interior, né? Trabalhou a vida inteira lá. E ele chegou ao cargo de gerente e ali ficou a vida inteira. Sempre trabalhando de segunda a sábado, domingo, tendo folga. Meu avô, nessas condições que não eram muitas, criou proveu a família dele, criou a família minha avó e as duas filhas e minha mãe, proveu o que era suficiente e ainda construiu 2 casas, uma para morar e outra para a família aproveitar as férias na praia, entendeu? Sendo que ele quase não aproveitava. Então ele foi uma pessoa que não estudou, não fez muito. Mas qual é a análise que você faz do seu avô? Exato. Que se não fosse o meu avô ter esse tipo de trabalho, o Zé Maurício não existiria, entendeu? Então, o meu avô, se você quiser falar de mérito, eu olho muito para o meu avô. Ele não estudou. Ele simplesmente trabalhou para ter o mínimo possível, talvez, e aí foi crescendo e conseguindo mais coisas. Mas sem preparação, digamos assim, ou a preparação que nós achamos que nós devemos ter, entendeu? Então, a meritocracia, ela funciona, talvez, para a nossa realidade, mas eu não consigo não olhar para o meu avô e falar assim, ele tem muito mais mérito, talvez, do que eu não passei por toda essa situação que ele teve. Muito bem, fantástico, fantástico mesmo, Zé. Muito interessante porque eu tenho aqui vários convidados que pensam de diversas formas. E você nunca encontrou, por exemplo, uma pessoa dentro do seu trabalho, ou amigos, ou colegas, ou qualquer um que você tivesse encontrado que identificou uma grande entrega a nível profissional, de trabalho, de estudo, mas que não conseguiu ter sucesso, enquanto que outro que você já observou e às vezes se entrega até pouco, Entendi. de forma mediana, e tem grandes sucessos? O que você acha que isso acontece? Sim, eu acho que pode ter um pouco de sorte nesse caso, pode ter, não sei, pode haver várias circunstâncias. Mas é um ponto que eu até estava pesquisando hoje de manhã sobre isso. Nossa estrutura empresarial, ela é montada para os lucros, para os resultados. Então, digamos assim, os resultados não vê como o resultado chegou lá. Então, muitos desses profissionais que podem chegar lá, né, num alto nível, talvez,
uma presidência, que for, ele pode muito bem ter sabotado, pode ter, sei lá, prejudicado outras pessoas, enfim, e chegou lá. Ele pode muito bem ter... nunca se sabe, nunca saberemos. Né? Exato, algo assim. Mas ele pode muito bem ter... como é que se diz? Desculpa, faltou a palavra. A falta de ética, talvez? Não é falta de ética, é adulado, vai. Pode muito bem ter adulado o chefe, e o chefe... olha... Sim, pode. O que a gente chama no Brasil de QI... Sim, quem indica. Quem indica, né? Você ter o quem indica. Às vezes é muito mais importante do que toda a sua trajetória. Então eu não acho necessariamente que as pessoas tendo muito sendo aguerridas Mas esse quem indica, como você está dizendo, não pode ser de repente um networking que eu próprio vou realizando ao longo do meu percurso? Isso faz parte, isso é estratégia. Mas o que eu estou falando é da pessoa que faz sem ética. A adulação somente para subir. Eu não tenho nenhum tipo de competência para estar naquele cargo, mas aquele senhor que é meu chefe também tem um pensamento semelhante a mim. Nós nos damos bem, nós só queremos lucro, não importa como seja. Então ele vai me dar prioridade, me colocar naquele cargo. A sorte nessa vertente não é nada não positiva, sorte, né? É como eu falo. Né? Não é sorte. Assim, para mim, a ideia de sorte, o azar, é quando não há intervenção nenhuma. Seja pessoal, física, metafísica, enfim. Aí, quando tem alguma intervenção, já não é sorte. É alguma coisa que... Fantástico, Zé. Olha, maravilhosa essa conversa. Estamos aqui nos aproximando aqui do final. Eu queria que você deixasse aqui um recado, pode ser nessa câmera aqui, para a nossa audiência, para aquelas pessoas aqueles jovens que estão a ingressar no mercado de trabalho, ou aquela pessoa que estagnou muitos anos no mesmo local de trabalho e que não tem aqui pensa que não tem sorte para poder evoluir ou para subir de carreira. Qual é o recado que você daria para essas pessoas aqui? Eu diria para essas pessoas pararem tanto de se preocupar com a carreira e onde vai chegar, em termos de carreira, em termos de ganhos físicos, e se preocupar mais com o ganho pessoal. Como eu falei, eu poderia ter sido filósofo. Talvez não seria tão rentável, mas eu estaria talvez mais pleno de mim, é tentar ao máximo possível evitar julgamento dos outros. O que está quebrando o mundo é as pessoas terem que sempre estar provando, sempre estar se provando. Não são as pessoas, é você. O que é bom para você, entendeu? Eu não gosto de pensamento positivo, não sou uma pessoa que oro, entendeu? Então, eu faço as coisas de acordo com o meu essencial. O que o meu essencial diz é esse que eu sigo. E vou tendo sucesso ou não e me adaptando com relação a isso. Mas o importante é que você está seguindo o seu norte, não o norte dos outros. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, tá bem, Zé? E nos vemos aí no próximo episódio.